Programa do Ratinho, de segunda a sexta, às 10 da noite, no SBT. SBT Rio, manhã. Oferecimento Telex, soluções auditivas, 2535-5151. Incêndio de grandes proporções em hotel em Copacabana. Turistas e moradores tiveram que descer correndo enquanto o Corpo de Bombeiros fazia o trabalho para tentar apagar as chamas. E você vai ver também mais de 20 presos no Morro da Providência, no centro do Rio. Entre eles está um dos gerentes, um dos chefes do tráfico na região. E ainda polêmica nos cemitérios do Rio. O provedor da Santa Casa de Misericórdia estuda criar espaço para os rituais religiosos. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 5 de dezembro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. O hotel Otton Palace em Copacabana pegou fogo ontem à noite. Com medo, os hóspedes tiveram que sair às pressas do local. Quem mostra é o Léo Santana. Estas imagens foram feitas logo que o incêndio começou e mostram como as chamas se alastraram rapidamente. Em poucos minutos, o fogo tomou conta de uma estrutura de madeira que reveste uma obra entre o 3º e 4º andares do Otton Palace, na beira da praia em Copacabana. Neste trecho do vídeo, é possível ver o momento em que os bombeiros chegam ao local. Os hóspedes foram orientados a deixar o prédio e muitos ficaram assustados. Realmente eu fiquei bastante assustado porque meu pai estava hospedado aqui, enfim. Tentei subir o elevador, ninguém te dava informação. Apenas uma mulher passou mal porque teve uma oscilação de pressão. 21 bombeiros controlaram o incêndio em cerca de 10 minutos. Segundo os bombeiros, a estrutura do prédio não foi danificada. O fogo atingiu apenas a parte externa da obra e começou nos tapumes de madeira. As chamas destruíram parte do restaurante, onde o sistema de ar-condicionado foi queimado. O local permanece interditado. A suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado por ação humana, como uma guimba de cigarro. Meia hora depois, hóspedes e funcionários puderam retornar ao hotel. Foi só um susto, então? Só um susto. Quem é fumante não acredita, mas uma guimba de cigarro pode sim começar um grande incêndio, como foi o caso do Otton aí em Copacabana. Sorte que os bombeiros conseguiram fazer o trabalho rapidamente agora pela manhã, até por conta da chuva. O incêndio já terminou, eles conseguiram controlar as chamas e agora só mesmo o trabalho de rescaldo. E o restaurante, um bonito restaurante ali no Otton, foi danificado. E agora vamos com as câmeras da 7 Rio. Você que está saindo de casa nesse momento com as pistas molhadas, tome cuidado. A gente já tem aí a Avenida Brasil na altura de Benfica. O trânsito, por conta da chuva, ainda mais uma sexta-feira, está muito engarrafado sentido centro. 7h02. A gente tem outro trecho aí na altura da linha vermelha. Brasil com linha vermelha. Nesse ponto, lentidão, porém o fluxo seguindo com mais tranquilidade. E essa é a Brasil também na altura de Manguinhos. Olha só o congestionamento nessa manhã de sexta-feira. Denúncia: policiais da UPP do Morro dos Macacos em Vila Isabel revelam. Usam armas da década de 50 sem a segurança necessária no policiamento da favela. Ontem, a unidade de polícia pacificadora da região foi atacada e um PM ficou ferido. A reportagem é do Eduardo Oliveira. O ataque aconteceu por volta das 6 horas da manhã. Nesse horário, policiais que trabalharam durante toda a madrugada estavam sendo rendidos por uma outra equipe quando foram surpreendidos com vários tiros efetuados por criminosos que estavam no alto do morro. Um soldado identificado como F. Costa foi atingido por 2 tiros, um na perna e o outro na barriga. O PM foi levado para o hospital do Andaraí e não corre risco de morte. Policiais de outras UPPs foram acionados para reforçar a segurança na região. Olha, a gente está conseguindo observar pelas imagens do repórter cinematográfico Pedro Mota alguns olheiros do tráfico que estão na parte alta do morro e estariam fortemente armados. Por ordem do comando da UPP aqui do Morro dos Macacos, a imprensa não teve acesso ao container que foi atacado por criminosos. Diante do clima de tensão, 2 escolas e uma creche ficaram fechadas. É difícil, né? Porque a gente vem muitas vezes crianças para poder trabalhar e não consegue
Eu tive que ficar em casa cuidando dela para ela não poder ir para a creche. E apesar de viverem em uma comunidade pacificada, moradores continuam respeitando a lei do tráfico, a lei do silêncio. Moça, saiu de manhã para levar a criança para a escola, fechada, né? Difícil, né, amigo? Diante dessa guerra, ganha quem tem mais poder de fogo. No caso de muitos policiais militares que atuam em unidades de polícia pacificadora, o armamento usado por eles é praticamente sucateado. Esse fuzil é uma adaptação do Parafal que foi feito em 1954. E é esse armamento que os policiais que atuam em UPPs do Rio de Janeiro trabalham. Feita para o calibre 5.56. A gente não vai identificar o policial, mas esse é o fuzil, olha só. A parte do carregador está toda solta, ou seja, se ele efetua 3 tiros, o fuzil acaba travando. Resultado bom para os criminosos e ruim para o policial militar, que tem que se defender diante de ataques que são realizados. Como é que um policial vai trabalhar com um fuzil desses dentro de uma favela e depois atinge um inocente e é responsabilizado por uma omissão de quem deveria dar um armamento adequado para esse PM? Não é possível que ele utilize um fuzil da década de 50 que fica solto. Imagina, aquilo trava. A gente já viu imagens de policiais aqui tentando destravar fuzil. É um absurdo que aconteça isso. Eu queria saber o que a Polícia Militar tem a dizer. Espero a resposta e a gente vai continuar cobrando, que o mínimo que tem que ter é a condição de segurança e o equipamento necessário para trabalhar. Assim como um médico não pode trabalhar com um bisturi quebrado, assim como um repórter não pode trabalhar com um microfone danificado, ainda mais alguém que trabalha com a segurança pública. Isso chega a ser absurdo. E a situação lá no Lins de Vasconcelos, em Engenho Novo, Vila Isabel, toda aquela região do Complexo do Lins, Morro dos Macacos, está muito tensa. A criminalidade está realmente desafiando as unidades de polícia pacificadora. E ontem, mais de 1.000 crianças ficaram sem aulas. Vamos direto com o Eduardo Oliveira, que acompanha a situação por lá e tem outros detalhes. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Eliane Borges. Depois do ataque de ontem, hoje a situação é aparentemente tranquila. Mesmo assim, o policiamento lá na UPP, lá no Morro dos Macacos, continua reforçado para evitar novos ataques, viu, Eliane? E conforme você estava falando, essa adaptação de um fuzil Parafal de 1954, Eliane, é usada por muitos dos policiais que atuam em unidades de polícia pacificadora aqui no Rio de Janeiro. E vale lembrar também, Eliane, que muitas vezes esses fuzis travam literalmente quando eles estão em confronto com criminosos. Não é a primeira vez que isso aconteceu e essa denúncia vem sendo feita há muito tempo pelos policiais. Novos armamentos foram comprados pelo Estado, sim, mas quem está usando esses armamentos é a tropa de elite da Polícia Civil, homens da COR e Coordenadoria de Recursos Especiais e também o pessoal do BOP que recebeu novos armamentos. Mas quem sai do Cefap, os praças que saem, eles usam esses equipamentos sucateados, Juliane. É importante você fazer essa denúncia, a gente sempre vai trazer aqui também o lado do policial, assim como a situação que é vivida diariamente pelos moradores. E o governador Luiz Fernando Pezão, assim como o secretário José Mariano Beltrame, querem aumentar o efetivo da Polícia Militar, mas não basta ter mais PMs nas ruas, todo o aparato dar armamento para eles combaterem o tráfico e também, quem sabe, blindar essas UPPs, né? Porque não adianta também o sujeito ficar ali à mercê dos bandidos que estão cada vez mais enfrentando a polícia. Obrigada, Eduardo. E mais de 20 pessoas foram presas por tráfico de drogas durante uma operação no Morro da Providência. Entre eles, o chefe do tráfico na comunidade, chamado de Fininho. A Melissa Munhoz tem as informações. A operação em conjunto das polícias civil e militar foi para cumprir 54 mandados de prisão, 3 de apreensão de menores e 16 de busca e apreensão em residências. Até o meio-dia de quinta-feira, 15 suspeitos já tinham sido presos. Todos por envolvimento por tráfico de drogas. Entre eles está o José Carlos Martinez, conhecido como Fininho, um dos chefes do Morro da Providência, que gerenciava tudo de dentro de um apartamento alugado em Copacabana. Ele já foi preso por outra ocasião, por tráfico de entorpecentes, de drogas, e agora teve esse mandado expedido nesse inquérito. Dessas prisões, junto com a do Carlinhos Fininho e de outros marginais, talvez seja uma das mais importantes, porque as investigações apontaram para ele como um dos autores
do arremesso, posso assim dizer, dessas granadas, né, que se constitui, na verdade, a tentativa de homicídio, né? As investigações começaram há 6 meses depois que um policial da UPP passou a receber ameaças dos bandidos. O nome dele chegou, inclusive, a ser pichado nos muros da favela. O soldado Paulo continua trabalhando na unidade de polícia pacificadora e participou da operação desta quinta-feira. A gente opera e participa do dia a dia daquela localidade. Então o policial às vezes se expõe mais do que um policial de uma unidade operacional comum. As ameaças são normais, nada chegou a acontecer, mas é uma situação alarmante. Na incursão foram apreendidos uniformes das polícias civil e militar, material de indolação, armas, drogas, celulares, computadores, joias. Quando não tem boca de fumo, eles vão para a pista para assaltar, né? A bandidagem está realmente solta pelo Rio de Janeiro. Não está fácil para ninguém, nem para anônimo, nem para famoso. Por isso, comigo, a atriz Isis Valverde e o funkeiro Rômulo Costa foram as mais novas vítimas da violência lá na Barra da Tijuca. Ela foi assaltada por um bando que pratica assaltos usando motocicletas. Fabiano Martinez, bom dia. Por favor, os detalhes. Bom dia, Eliane. Isso mesmo aí, ó. Mais 2 vítimas desses bandidos, as celebridades Isis Valverde e o funkeiro Rômulo Costa. Os investigadores da delegacia da Barra Tijuca buscam imagens de câmeras que tenham flagrado os assaltos. A polícia também colheu impressões digitais nos carros de Isis e Rômulo, que podem ser dos bandidos. Segundo a assessoria de Isis, que é a atriz da Globo, ela está bem, mas o susto foi tão grande que ela não conseguiu mais dirigir o veículo e precisou da ajuda de uma prima para chegar à delegacia onde prestou depoimento. Os bandidos levaram a bolsa dela com dinheiro e também todos os documentos. É complicado. E o Rômulo, como é que foi? Já Rômulo Costa saía de casa com a mulher, Priscila Nossetti, quando foi abordada por um motoqueiro em um sinal de trânsito. Os bandidos levaram os celulares, dinheiro, a bolsa da mulher e até as alianças do casal, Eliane. É muito difícil mesmo. Para quem é assaltado, não tem nem como reagir, né, Fabiano? Não, reagir não é a melhor opção. É verdade, não tem mesmo. Obrigada pelos detalhes, porque eu faria também, entregaria tudo. Já fui assaltada, aliás, eu e meu marido. Estava até grávida quando fui roubada e entreguei, né? Eles pediram a minha aliança. Eu me lembro que eu fiquei nervosa na hora. E aí o assaltante disse, entrega. Começou a colocar a arma na minha cabeça e o meu marido veio do outro lado do carro para conseguir tirar a minha aliança. Não é que ela estivesse presa nem nada, é porque às vezes você não tem reação. Você fica tão nervoso. Eu, no meu caso, fiquei assim em estado catatônico. Nem conseguia correr, nem conseguia gritar. Fiquei assim paralisada. É uma situação realmente que você demora um tempo para se recuperar. Exatamente. E se não tá fácil para as celebridades, imagina pra gente, hein? Isso, a gente que anda na rua, né, não consegue mesmo. Você não tem condição, às vezes, de comprar um carro blindado, né? A maioria anda de ônibus nas ruas. Vai fazer o quê? Você tem que dar tudo que você tem e rezar, pedir para Deus para que não aconteça novamente. E a Justiça condena deputado estadual Flávio Bolsonaro a uma multa de 20 salários mínimos. A gente já vai direto ao vivo com o Daniel Penafim, que está lá na chuva. Não sei se ele está com guarda-chuvinha, deixa eu ver como é que tá, porque está chovendo hoje no Rio. Coloca, por favor, o Daniel aí na tela. Ô, Daniel, tá pegando chuva aí? Bom dia para você. Agora me conta essa situação aí do Flávio Bolsonaro, por favor. Muito bom dia, Eliane Borges. No momento nós estamos pegando chuva, estamos posicionados aqui embaixo do viaduto da Leopoldina. Aí está todo mundo sequinho por aqui, mas se der 2 passos para lá, a situação vai ficar feia. Foi a juíza Flávia Beatriz Borges Bastos, ela que é da primeira vara da infância e da juventude e do idoso aqui do Rio de Janeiro, que condenou o deputado estadual Flávio Bolsonaro a pagar esta multa aí de 20 salários mínimos por ele ter divulgado e mantido no site dele a foto de um adolescente infrator. No caso, um jovem de 17 anos que foi acusado de ter estuprado uma mulher de 30 dentro de um ônibus da linha 369, que faz o trajeto Bangu-Carioca na Avenida Brasil. Isso aconteceu em maio de 2013. Portanto, o deputado colocou a foto do menor no seu site, né? A legislação, o código lá, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a divulgação de imagens de menores infratores. Ele acabou sendo condenado a pagar essa multa de 20 salários mínimos e já anunciou que vai recorrer, Eliane. Obrigada, Daniel. É aquilo, né? Tem Bolsonaro no nome, é polêmica na certa. Mas muita gente vai dizer, por que não pode colocar o rosto de menor, já que ele foi acusado de estupro? Está na lei. Menor de idade, por mais que seja bandido, por mais que seja delinquente, tem que se proteger, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a proteção ao menor. Só que muitas vezes acabam, até nós da imprensa também temos que tomar um certo cuidado
porque às vezes entre os maiores que são presos, por exemplo, numa comunidade, já deve ter acontecido isso com você, Daniel, às vezes tem aquele galalau enorme que você não sabe se é menor de idade ou se é maior, aí você coloca a cara dele na imprensa, na reportagem, você também pode sofrer uma sanção. Agora, o Flávio, pelo visto, sabia que ele era menor, aí colocou no site dele, a situação complica mais. A gente tem que ter todo cuidado, né, Daniel? Exatamente. Eu me lembro, inclusive, desse caso, que a própria Polícia Civil liberou as imagens do circuito interno lá das câmeras do ônibus e para que nós da imprensa divulgássemos mais aí, de terem no rádio, no jornal, ela não sabia que o rapaz era menor. E todo mundo, não foi só o Flávio Bolsonaro, não. Todo mundo, todas as emissoras de televisão, sites, jogou a imagem desse adolescente que depois, quando a polícia conseguiu prender, graças à divulgação dessa imagem, quando a polícia conseguiu apreender, ficou comprovado que ele era menor de idade. Mas aí foi a própria polícia que, na ocasião, pediu para que nós divulgássemos essa imagem. Ok, obrigada, Daniel. E moradores e comerciantes de Jacarepaguá estão com medo. Nos últimos 3 meses, o número de assaltos a pedestres não para de subir. A gente mostrou aqui assalto a Isis Valverde, assalto ao Rômulo Costa, mas é em todo canto, né? E o efetivo da PM não dá conta de garantir a segurança lá na região, que a Melissa Munhoz vai mostrar agora. No Morro do Jordão, na Taquara, os bandidos exibem fuzil e pistola e expõem as armas em carros e motos roubados na região de Jacarepaguá. Os criminosos ainda fazem questão de ostentar ouro e dinheiro, frutos do tráfico que se instalou nas comunidades antes dominadas pela milícia. E no muro da favela, a ameaça de morte aos policiais. Polícia que, inclusive, quase não se vê nas ruas que abrangem os 10 bairros da Grande Jacarepaguá. Ao todo, são 208 PMs para 800 mil habitantes. O baixo efetivo do 18º Batalhão se reflete na falta de segurança. Todo mundo conhece alguém que foi assaltado, dirigindo ou a pé. É impossível no Rio de Janeiro. A senhora não me chama à noite para sair em lugar nenhum, que eu não vou a lugar nenhum. Nenhum. Os dados do Instituto de Segurança Pública revelam que o número de assaltos a pedestres subiu 37,5% nos meses de agosto, setembro e outubro. Mas os moradores, comerciantes e empresas da região já há pelo menos um ano. O comércio de Jacarepaguá, os negócios de Jacarepaguá podem ter diminuído devido à sensação de segurança e devido a pouco policiamento nas ruas. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Jacarepaguá já enviou 2 ofícios solicitando mais policiamento. Só que até agora nada foi feito. Nós estamos marcando uma reunião com o governador no seu gabinete, com assinatura de 400 empresas, diretores e presidentes solicitando o aumento do efetivo, porque isso é ruim para os negócios aqui na região. O governador prometeu, mas porém não deu data. Promessa sem data fica complicado, né? O novo comandante do 18º Batalhão, lá de Jacarepaguá, o tenente-coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, assumiu já na região e promete iniciar um novo plano de policiamento. Vamos ver se dá resultado. E o desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho foi eleito nesta quinta-feira o novo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele vai ficar no cargo nos anos de 2015 e 2016, que são 2 anos que eles ficam no cargo. Luiz Fernando Ribeiro, de 67 anos, é desembargador do TJ há 15. Ele substitui a Leila Mariano Carrillo, que foi a primeira mulher a presidir a casa. E os cemitérios do Rio podem ter espaço reservado aos cultos de origem africana. A medida está sendo estudada depois de uma confusão envolvendo uma mãe de santo. Ô Daniel, os cemitérios, eles são frequentados por pessoas de todas as religiões. E como é que é essa proposta para evitar qualquer desentendimento na expressão da fé de cada um? Liane, o novo provedor da Santa Casa, Francisco Horta, ele que foi ex-presidente aí do Fluminense, disse que vai propor à administração dos cemitérios públicos a criação de espaços específicos no interior desses cemitérios para as oferendas dos rituais aí da Umbanda e do Candomblé. Ele disse também que é preciso haver regras claras e bem definidas. Essa informação surge depois de que uma mãe de santo afirma que foi impedida de entrar, né? A mãe de santo fez essa afirmação, disse que foi impedida de entrar no cemitério para fazer aí a sua oferenda do seu ritual religioso. Vamos a mais informações desse assunto na reportagem de Branca Salgueiro.
No vídeo, a professora Rosiane Rodrigues, de 42 anos, fala com parentes que já estavam dentro do cemitério. Vocês puderam fazer a prática religiosa? Vocês foram impedidos de fazer a prática religiosa? Por quê? Eu tô chamando a polícia que está me impedindo de entrar, porque eu tenho que dar um ebó na minha filha e aí dentro não posso. Eles querem acabar com a gente. A professora ia fazer um ebó, ou seja, uma oferenda ao lado das filhas nos túmulos dos avós e da mãe, enterrados há quase 65 anos. Ela disse que carregava comida, velas e refrigerantes quando o funcionário a impediu de entrar. Segundo Rosiane, a orientação contraria um decreto municipal que determina que é proibido o desrespeito a convicções religiosas nos cemitérios. Ela vai formalizar uma denúncia junto ao Ministério Público. Eles querem acabar com a gente. Esse ano tem tido muita confusão, até por conta do desconhecimento da lei e do preconceito. Eu me lembro também, você vai se recordar, que um aluno foi impedido de entrar com as guias de candomblé numa escola municipal. Agora acontece isso com essa senhora dentro de um cemitério. É preciso entender que as pessoas têm diferentes religiões, expressam a sua fé de maneiras diversas. Mas também acho interessante colocar um local dentro dos cemitérios para que a outra pessoa que não é da mesma religião também não se sinta constrangida. Até porque, até no momento do recolhimento das oferendas, quem retira isso, seja os garis ou seja os próprios funcionários dos cemitérios, ficam talvez com medo. Tem gente que não conhece a religião, fica com medo de retirar. Então talvez um local adequado fosse mais propício para expressar essa fé. E as matrículas de alunos da Rede Municipal de Educação terminam nesse domingo. As inscrições vão ser realizadas até esse domingo e só podem ser feitas pela internet. Então, atenção, você pai e mãe interessado em matricular os filhos nas escolas da Prefeitura. Essas matrículas valem agora para 2015. Você também pode fazer a transferência de unidade. Para isso, você deve preencher um cadastro. Os alunos que já estudam na rede municipal terão a matrícula renovada automaticamente. Então, só se você vai fazer a transferência ou se você vai matricular pela primeira vez o seu filho. Então, anote aí o endereço do site. Se der tempo, por favor, Hugo, põe na tela. matriculadigital.rj, deixa eu ver. matriculadigital.rioeduca.rio.gov.br, matriculadigital.rioeduca.rio.gov.br. Não deu tempo de anotar? Vai lá no site de busca e põe Prefeitura do Rio de Janeiro, que você vai ter acesso também e vai saber como proceder. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes vamos saber como é que vai ser a previsão do tempo nesse dia chuvoso. Daniel, por favor, vai continuar esse tempo fechado ou vai ter praia no fim de semana? Estou esperando para saber, porque eu estou de folga, você também, né? Pois é, você de folga, eu de folga e os dois, cada um na sua casa, vendo televisão e comendo pipoca, porque hoje está chovendo, amanhã chove também e no domingo o tempo fica nublado, porém sem chuva. Previsão para hoje, Liana, é de céu nublado encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas a qualquer hora do dia ou da noite. Nas próximas horas a chuva deve ser moderada e a cidade está em estágio de atenção desde as 5h25 da manhã, mínima de 21 e a máxima de 32 graus para hoje. Amanhã, céu encoberto com possibilidade de chuva a qualquer hora, a temperatura oscila entre 22 e 26 graus e apenas no domingo o tempo começa a melhorar de maneira ainda muito tímida. Domingo com céu nublado, parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva, para o sol abrir bonito na segunda-feira, quando a gente já estiver trabalhando. Veja só que desagradável, a temperatura no domingo deve variar entre 15 e 32 graus. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com outras notícias aqui no chuvoso SBT Rio Manhã. Para o Natal cabe no carrinho até um carinho. A ceia da família vai no carrinho do Presunic. Ceia completa, família feliz é aqui. Contra filé maturada, R$ 22,90. Linguiça suína Seara, R$ 7,99. Drumete de frango Macedo, R$ 7,99. Papel higiênico Neve Leve 12, pague 11, R$ 11,98. Antártica Latão com 25% de desconto no segundo pack. Imperdível semana especial de ofertas no Presunic do Meia. Beba com moderação. O amanhã a gente nunca sabe. Afinal, a vida nos reserva algumas surpresas. Surpresas que nem sempre são as que gostaríamos de lidar. E foi no momento mais difícil da minha vida
porque eu pude contar com o apoio da Caixa Seguros. Amparo é um seguro da Caixa que organiza e paga toda a cerimônia funeral, deixando você mais tranquilo naquele momento delicado. Seguro Amparo. Um momento difícil pode ficar um pouco mais fácil. Fim de ano é época de virar a chave. E essa é a chance de você virar a chave do seu carro novo. Chevrolet Zero com taxa zero em 36 vezes. Você parcela seu carro em 3 anos e não paga nada. Mas nada de juros mesmo. Confira. Onix completaço com MyLink e taxa zero em 36 vezes. Cobalt completaço motor 1.8 MyLink e taxa zero em 36 vezes. Venha comprar antes do aumento do IPI. É só neste fim de semana. Estamos de volta com o SBT Rio Manhã, agora são 7 horas e 24 minutos. A primeira bailarina a ganhar o Oscar do balé alemão é aqui do Rio de Janeiro. Ela saiu do estado aos 15 anos para brilhar na Europa. A reportagem é da Branca Salgueiro. Cabelo, maquiagem e 1 hora depois, voilá! A bailarina Bruna Andrade abre espaço para Medeia, a personagem mais marcante de sua carreira. A trajetória de Bruna começou aqui no Rio de Janeiro, cidade em que nasceu. Foi nesta escola de danças, onde já foram formados os bailarinos mais famosos do país, que ela ensaiou os primeiros passos. Mas o destino da bailarina começou a mudar quando ela tinha apenas 15 anos de idade. Convidada para terminar os estudos de dança na Alemanha, ela deixou o Brasil e foi em busca de um grande sonho. 11 anos depois, Bruna acaba de entrar para a história. Ela se tornou a primeira bailarina brasileira a ganhar o Oscar do balé alemão. Bruna Andrade. Para mim foi realmente uma honra ter ganho esse prêmio. Meus amigos, meus parentes, minha mãe... Nem todo mundo teve a oportunidade de me ver fazendo o que eu mais gosto até hoje. Então, eu acho que se eu tivesse a oportunidade de dançar no Brasil, claro, tô lá. O balé é coreografado pelo também brasileiro Reginaldo Oliveira. O palco Bruna divide com 2 outros talentos nacionais, Flávio Salamanca e Larissa Mota. É o Brasil deixando sua marca no balé internacional. Que linda ela, né? Temos a Ana Botafogo, agora a Bruna, e que venham mais sempre, né? Olha, a gente vai para mais um rápido intervalo, mas antes deixa eu ver as câmeras da 7 Rio. A gente já tem aí a Avenida Maracanã, sentido centro do Rio. Você percebe que o trânsito tá com lentidão, 7 horas e 26 minutos. Aí o gasômetro na altura da Leopoldina, fluxo intenso também com retenção nesse horário. E nessa sexta-feira, mais uma vez falando, chuvosa. Para você que está indo, olha só, parece que tem um carro até enguiçado ali no gasômetro. Nós vamos para um rápido intervalo. A gente já tem mais uma aí para você antes de ir para o intervalo. Aí a Brasil, na altura de São Cristóvão. Agora sim, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em um minutinho. Já começou o Natal, Natal no Mundial. É preço diferente, pequeno como a gente. Azeite português Quinta do Arieiro, tipo extra virgem 500 ml, 7,98. Camarão cinza, pacote 1 kg, 17,59. Coxa de frango, pacote quilo, 4,48. Coração da alcatra maturata, quilo, 24,90. Filezinho de frango Aurora, bandeja 1 kg, 7,59. Mundial, o menor preço total. Pode ser o seu caso, pode ser o caso da sua família. O paraquedas não abriu! Mãe, agora como vai ser? Colocar na máquina da Cielo. Papai chegou, ele te mata. E agora? Como vai ser? Cara, na máquina da Cielo. Promoção compra premiada Orocar e Cielo. Você pode ganhar R$1.000 na hora e concorre a 100 mil. Lojista também pode ganhar. Como vai ser? Orocar na máquina da Cielo. Waterstruck Enchanted, Alfredo Sul. Seja você também consultor Jequiti. Telex, soluções auditivas, 2535-5151.
Gente, eu estou de volta como hoje é sexta-feira. Vamos dar mais um giro no trânsito, porque está chovendo. Você que está saindo de casa agora quer saber se vai pegar engarrafamento? Pode ter certeza que sim, viu? São 7 horas e 29 minutos. A gente já vê a Zona Sul, Lagoa Barra com Niemeyer. Olha só como é que o trânsito está lento nessa região. No centro do Rio também, a mesma coisa. Agora pode mudar de câmera e até a câmera já fica cheia de pingos. A Avenida Leopoldo Bulhões, na Zona Norte, com a Avenida Suburbana, próximo a um grande shopping. Olha só, também o congestionamento. Aí tem um sinal de trânsito que complica um pouquinho mais. E eu fico por aqui, desejo a todos um ótimo fim de semana. E a gente se vê na segunda. Tchau, tchau. 7 horas e 29 minutos, voltamos com um flagrante do nosso COP, né, Patrícia? Flagrante aqui da cidade de São Paulo, acidente na zona sul de São Paulo e um acidente preocupante, porque envolve não só um carro que bateu em um poste, mas o carro, além do poste, ele atingiu uma ambulância na rua Loef Green, na região de Santa Cruz, então aí na zona sul. Só que nesse caso, a ambulância já levava uma vítima que estava dentro sendo atendida com